Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concordância nominal. Há uns vídeos atrás a gente falou sobre como a posição do substantivo e a posição de um adjetivo mudaria a maneira de concordar, né? Um com o outro em gênero, que significa feminino e masculino, e em número, singular e plural, dependendo então dessa posição onde eles estivessem na frase. Para continuar então o nosso assunto, eu vou falar sobre os casos com expressões tipo é proibido, é permitido, é, é, é bom. Então eu vou falar um pouco sobre essas expressões que são formadas com os verbos, com o verbo ser, né? Eu coloquei aqui todos eles no presente, que é o que mais acontece, mas pode estar em outros tempos verbais também. Era, seria, né? Seria bom que, é permitido. Quando a gente tem essas expressões, a gente precisa ver a presença ou não do artigo. Para quem não lembra, artigo a, o, umas, uma e os plurais. Então, se houver o artigo, se ele estiver presente ali na frase, logo depois da expressão é permitido, é proibido, então se tiver ali o artigo, significa que a palavra que vai vir na frente deve concordar em feminino ou masculino, né, com esse artigo. Se não houver esse artigo, vai ficar sempre a expressão no masculino. É permitida a entrada de pedestres, a entrada de pessoas. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Então, veja, nessa frase, eu tenho a presença do artigo mudando a maneira como a expressão é permitido ou é permitida vai ser escrita. Então, tem que ficar ligadinha no artigo. Olha lá a expressão com a palavra bom. Também vai depender, então, do uso do artigo. Se eu tiver o artigo a água, então agora eu tenho o artigo lá para determinar que é feminino, então o adjetivo vai vir no feminino. A água é boa para a saúde. Se eu colocar agora sem, se eu tirar esse artigo lá do início, se não aparecer, água é bom para a saúde. Então, tanto na maneira falada quanto na maneira escrita, e principalmente daí na escrita, eu preciso observar a presença do artigo nessas expressões. Palavra obrigado, né? E obrigada que a gente fala para agradecer. Devem concordar com quem está falando. No meu caso, por exemplo, eu diria obrigada, porque é a mesma coisa de dizer eu me sinto agradecida, eu, Jéssica, né? Talvez aí algum colega nosso diria, obrigado, professora, porque eu me sinto muito agradecido. As palavras próprio, anexo e mesmo serão palavras que vão concordar com o substantivo aos quais eles apontam, a quem eles se referem, a quem eles determinam. Então, se eu tiver expressões como ela mesma foi quem entregou o bilhete. Ou se eu trocar para um pronome masculino, ele mesmo foi quem entregou o bilhete. Se eu puser no plural, eles mesmos foram quem entregaram o bilhete. Muito bem. Se eu utilizar a palavra anexo ou anexado, segue anexo o documento que você pediu. Se eu colocar uma palavra feminina, segue anexa a foto que tiramos. Então, anexo próprio e mesmo vão sempre concordar com os substantivos que eles estão determinando. Alguns advérbios podem, às vezes, ser confundidos com adjetivos. E aí a gente vai ter que olhar para essa classe de palavras. Quando ela é advérbio e quando ela é adjetivo, ou seja, quando ela é variável porque é uma característica e quando ela é invariável porque é ou uma intensidade, que é advérbio, ou um modo, que também é advérbio, e assim por diante. Então, as expressões, por exemplo, as palavras barato, caro, meio, bastante, são palavras que muito, que às vezes vão trocar a classe, ora vão ser adjetivos, ora vão ser advérbios, e com isso
também vão causar um problema. Nossa, eu falo meio-dia e meio, é meio ao meio, né? Eu estou meia cansada. Aquela palavra menos, que às vezes também as pessoas dizem, né? Ai, é porque eu sou menos. Eu tenho menos chances, professora, de acertar. Menos não, né? Menos não existe, é sempre menos. Menos é sempre menos, não tem como comparar com outra, tá? Bom, o meio é quando estiver sendo utilizado para falar sobre o estado da pessoa, quando equivaler a mais, quando for equivalente a mais ou menos, ele vai ser sempre invariável, então sempre vai ficar do mesmo jeito. Eu estou meio cansada. A mamãe estava meio preocupada. Quando nós estivermos falando da metade, né, de uma parcela e a palavra que for designada for feminina, então nós vamos usar o feminino. Quero meia fatia do bolo. Joyce estava meia hora atrasada. O bastante, por exemplo, dependendo agora se ele vai ser adjetivo ou advérbio, ele também vai sofrer variação ou não. Ela estava bastante preocupada, quer dizer, muito preocupada, tá? Então, isso é uma intensificação, tá? Quando eu quero dizer agora que eu tenho variados, né, inúmeros, quero falar da quantidade de problemas. Bastantes problemas foram resolvidos hoje. Nesse caso, como nós estamos utilizando ele agora como uma espécie de enumerador, né, nós vamos colocá-lo no plural. Uma coisa também que você pode utilizar é a substituição do termo bastante e bastantes pela palavra muito, que também vai te ajudar a saber quando que muito é variável e quando não é. Muito sozinho, sem plural, quando não significa variados, quando não dá para substituir por muita, que é o equivalente feminino, ele é advérbio e se mantém sem variação, sem plural. Agora, quando quando for possível substituir o bastante por muitas também, então significa que na frase onde o bastante aparece, ele vai poder fazer plural. A palavra alerta nunca vai fazer variação, então sempre vai ser alerta. Estamos alerta quanto às suas atitudes, tá? A diferença entre só e sós. Quando a palavra só indicar que você está sozinho, então ele vai poder sofrer a variação para o plural. Ele se sentia só. Eles estavam a sós, quer dizer, eles estavam sozinhos com seus pais. Quando ele puder ser substituído por somente, ele vai ser advérbio e aí ele não vai sofrer variação. Só você pode resolver isso. Só vocês podem resolver isso. Muito bem, por hoje são só essas dicas. Até a próxima aula. Um beijo.